Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A paz que excede todo o entendimento é quando compreendemos que, por ser imitadores de Cristo, nós estamos sendo cumpridores por meio daquele que é o elo da perfeição, que está constantemente a nos advertir e nos ensinar acerca do entendimento. Não adianta apropriar-se da palavra da sabedoria e não alcançar o entendimento. A palavra diz: muitos apropriam da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus e ainda busca a enganar a muitos. Por quê? Porque temos que alcançar o entendimento e ele só é possível através de experimentando a vontade de Deus em nossas vidas, quando nós cremos que o Espírito de Cristo está em nós, e Ele está nos instruindo a perseverança de alcançar um entendimento, que é desviar do mal. Em relação ao Criador, nós o servimos com alegria, com disposição de todo o coração, de todo o entendimento, que é aplicar as suas verdades e estar em retidão, não se desvia em relação aos seus preceitos nem para a esquerda e nem para a direita, mas antes segue rumo ao alvo e objetivo, do que a fé tem que ser participante do início ao fim, o que vai confirmar a nossa eleição, como muitos são chamados e poucos escolhidos, é a perseverança, é dia após dia, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos tira de uma vida conduzida segundo um espírito errôneo, enganoso, segundo um coração que outrora, por estarmos dependentes de si mesmo e não dependíamos daquele que pode nos instruir, estávamos sempre nos decepcionando. Não trazia paz, não alcança-se a paz. Primeiro, em relação ao Criador, estamos sempre sobre a sua ira e indignação. Espiritualmente, muitas vezes estamos, segundo o espírito do erro, colocando outros fundamentos, causando ira e indignação do Senhor, porque aquele que coloca outro fundamento causa ciúmes, e os ciúmes causa a ira e a indignação do Senhor quando se busca um ídolo, quando se busca outros fundamentos que não seja Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, primogênito de toda a criação, e ressurreição para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida, e vida com abundância. Mas aquele que rejeita está colocando outro fundamento, entristecendo. Deus está extingando ao seu espírito. O corpo, que não permite a habitação celestial por conta dos vícios, das orgias sexuais, das glutonarias, das imundícias, das imoralidades, estão sempre, ao invés de consagrar o corpo para a morada do Espírito Santo, está permitindo toda espécie de habitação que na verdade entristece e não permite com que o Espírito Santo habite, onde a palavra diz que o coração tem que estar contrito, arrependido, e buscar nova atitude, nasce um novo homem, uma nova mulher. E quando se persevera nessas atitudes que agradam ao seu espírito, nós alegramos juntamente com ele, porque ao invés de entristecê-lo e chegar a ponto de extingá-lo, antes nós regozijamos no Senhor a alegria por estar perseverantes, por
estar vencendo as aflições momentâneas e passageiras que nem se compara com a glória que há de vir. E assim como em relação ao nosso próximo, estamos sempre compartilhando o nosso tesouro. Aonde está o tesouro, está o coração. O nosso maior tesouro é a sabedoria. Antes, não dispensando de ter que ofertar o alimento que entra pela boca e sai no esgoto, devemos ajudar os pobres nas suas necessidades, mas bem como dizia aqueles que anunciavam o Evangelho, não tenho ouro e prata, mas aquilo que tenho lhe dou, esta sabedoria, o alimento que não se perde, o alimento espiritual, aquele do qual é o nosso tesouro valioso que nós compartilhamos, e aqueles que assim recebem e perseveram alcançam sempre benefícios, tanto nesta vida como alcançar a ressurreição do último dia. Se comprova a paz que nós temos, aqueles que aplicarem e também buscarem o encontram esta paz, porque o Senhor não é de confusão e Ele nos traz paz quando estamos no seu direcionamento. Outrora, sem o seu direcionamento, estávamos, na verdade, atribulados, estávamos sempre nas mentiras, estávamos sempre sobre o castigo e sobre a ira e indignação, primeiramente do Senhor, e assim como aceitando ser humilhados diante os meros mortais, sendo objeto de escárnio. Mas hoje, com a sabedoria do qual nós possuímos, sabemos que aquilo que muitos têm por elevado é motivo para perdição, e nós sabemos que o Senhor é aquele que há recompensa tanto nesta vida como na ressurreição do último dia. E por viver de forma honesta, por viver de forma ainda que simples, no pouco, mas sempre jamais duvidando da provisão do Senhor, sabendo que o melhor está por vir, tanto nesta terra como na ressurreição do último dia, por viver de forma digna, aonde digno é o Cordeiro. Nós ainda tropeçamos de alguma forma, mas Ele nos torna dignos de falar em seu nome, assim como dar um bom testemunho daqueles que não têm do que se envergonhar. Assim como a palavra diz que aqueles que envergonham do Evangelho, o Senhor também os envergonhará no último dia, assim como nesta terra, porque aqueles que se julgam ser algo por si mesmo e por rejeitar aquele que o instrui, e por estar muitas vezes ferindo o seu próximo, assim como causando ira ao Senhor, não ficará impune por estarem como falsos depoentes. Assim nos diz o Senhor.